Um prazer estar aqui com vocês nessa noite, nessa casa tão acolhedora, tão amorosa, tão cheia de vibrações positivas, amor e acolhimento. Eu me chamo Semadar e hoje à noite nós vamos falar sobre um tema que eu considero muito importante nesse momento que a gente está vivendo da humanidade. Nós vamos falar sobre a ilusão do materialismo. E porque nós vivemos no mundo material, sendo seres espirituais, como a doutrina espírita acredita, e nós acreditamos, vivemos no mundo material. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tenho a impressão que vocês não estão me ouvindo. Parece que está baixa, é assim mesmo? É, parece que não está funcionando. Dá uma olhadinha. É, mas está funcionando, né? Oi. Oi, quer me dar o outro da Madonna? Agora deu. Agora sim. Agora eu senti. Tá bom aí? Então tá. Então nós somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Ou, ao contrário, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E essa dualidade na qual a gente vive, né? Que a gente fica entre o céu e a terra, entre as coisas espirituais e aquilo que nos chama, né, o canto da sereia das coisas materiais. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E, primeiramente, eu quero saber se alguém aqui conhece, já ouviu falar no mito da caverna de Platão. Alguém aqui já ouviu falar? Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates. Os filósofos, eles se prestam a questionar, né? A filosofia questiona o porquê de estarmos aqui, que faz questões, traz questões que transcendem as coisas materiais, que buscam o sentido da vida. E Platão dizia, então, que o mito da caverna é o ser humano que vive em uma caverna, acorrentado, olhando para a parede da caverna. E lá fora existe uma fogueira, onde as pessoas passam, mas essas pessoas que estão acorrentadas, elas olham somente as sombras, porque elas são prisioneiras desde que nasceram. E elas olham para a parede da caverna e enxergam somente os símbolos e as coisas materiais que essas pessoas lá fora carregam. E elas, por enxergarem somente essas sombras, elas dão nome e elas associam as vozes das pessoas a essa sombra dessas coisas, desses símbolos. E colocam todo um contexto, né, toda uma projeção nestes símbolos, nessas sombras. Aí o dia que um deles se livra dessas correntes e vai conhecer o mundo lá fora, enxerga a realidade das coisas como elas são, que vai além daquilo que enxerga, ele volta e tenta convencer essas pessoas de que existe algo mais, algo maior. Só que essas pessoas não aceitam. Não questionam, não vão além daquilo que vem. E matam a pessoa que foi atrás, que se livrou das correntes e que quis enxergar mais a fundo. Eu quis começar a palestra de hoje com o mito da caverna de Platão, para que a gente possa entender o quanto isso se aplica à nossa realidade. Porque nós estamos iludidos com as coisas materiais, achando que elas são o que mais importa. Achando que a nossa felicidade, a nossa autoestima, o nosso sentido como humanos está projetado nisso. E algumas pessoas se prestam a questionar, a ir além, a querer saber. E outras se prendem
nas suas sombras, somente naquilo que vem, achando que aquilo que enxergam é única e exclusivamente o que existe. E a gente não pode afirmar nada. Quando uma pessoa me diz que não acredita em Deus, eu respeito. Porque cada um tem direito à sua crença. Cada um tem direito a achar e a entender a vida de acordo com aquilo que quer. E eu não sou ninguém para inferir no livre-arbítrio de ninguém. Agora, quando uma pessoa diz para mim que quer me provar que Deus não existe, aí não dá. Aí não consegue. Porque ela não tem como me provar que Deus não existe. Não existe prova de que Deus não existe. Ao contrário. Existe algo muito superior, uma força superior a nós, que se manifesta de diversas maneiras, em diversos aspectos. Ao nós irmos para a praia e sentirmos a energia do mar, ao nós irmos para uma floresta, né, para um lugar arborizado e sentirmos a energia que aquele lugar verde, aquela paisagem nos traz. As nossas experiências extrasensoriais, as nossas experiências com a espiritualidade. Quantas vezes nós já sentimos a espiritualidade ao nosso redor? Quantas vezes nós já nos conectamos com algo maior? E essa conexão com algo maior é o que traz, na realidade, o alívio para o nosso coração. E se a gente se propõe, se dispõe a aprofundar essa conexão, a gente se sente bem. E vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem o quanto é profundo essa conexão com o alto, com as forças superiores. Só que existem pessoas que não entendem muito bem isso. E tudo bem, e está tudo bem, cada um tem seu momento, e a gente não está aqui para julgar ninguém. Agora, a gente pode analisar o quanto essa falta de conexão faz mal. O quanto essa falta de conexão nos traz o vazio na alma. Porque por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha ansiedade em ter um bom carro, uma boa casa, boas roupas, né, conforto material, que não é erro nenhum. Eu adoro me vestir bem, eu adoro ter conforto, eu adoro. Não é nenhum erro a gente querer viver bem. O que a gente não pode é colocar nossa autoestima em cima disso. Ter a consciência que nós somos seres espirituais e que tudo é um empréstimo momentâneo, como um Uber, né? Nós estamos ali andando num Uber, que é momentâneo, daqui a pouquinho ele vai voltar. E quando nós fizermos a nossa passagem, as únicas coisas que nós vamos levar vão ser tudo aquilo que nós tivermos estimulado, plantado, construído dentro de nós. É só o que a gente vai levar. Não levaremos nada. Nem casa, nem carro, nem título, nem posição hierárquica, nem viagens. Não vamos levar nada disso. O que nós vamos levar vai ser aquilo que nós tivermos construído dentro de nós. Fortalecido. Aquilo que a gente tiver construído de valores morais, valores espirituais. A falta de consciência da vida espiritual faz com que, por mais que a gente cresça, que a gente construa, que a gente adquira, e eu conheço muitas pessoas, vocês também devem conhecer, muitas pessoas que não têm nenhuma crença, são céticas, alguns até são ateus, mas que têm valores morais muito sólidos.
muito mais sólidos, muitas vezes, que muitos religiosos. Vocês devem conhecer. É ou não é? Essas pessoas podem não ter a crença no mundo espiritual, mas elas têm dentro de si, elas carregam dentro do seu espírito os valores morais que as conectam com a espiritualidade, mesmo elas sem perceber. Mesmo elas não percebendo essa conexão. Mesmo elas racionalmente não tendo a consciência do quão conectadas estão com o mundo espiritual. Essas pessoas têm prazer em ajudar. Essas pessoas fazem o bem por fazer, porque elas já têm dentro de si esses valores morais. E já é provado pela ciência terrena que as pessoas que praticam boas ações, as pessoas que fazem o bem desinteressadamente, as pessoas que se conectam de verdade com as outras, que não as julgam, que dão prioridade para as conexões humanas, ao invés das coisas materiais, elas são mais felizes. Porque o que nos faz feliz de verdade são as conexões. As conexões que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Por quê? Porque por mais que a gente queira desenvolver valores morais, valores éticos, valores espirituais, se nós não tivermos interações, se nós não estivermos em contato com outras pessoas, para que a gente possa testar esses nossos valores morais, de nada adianta. Então, é na conexão com as pessoas que nós testamos os nossos valores morais. Nós testamos a nossa ética, a nossa generosidade, a nossa capacidade de empatizar com o outro. E quando nós nos conectamos de verdade a alguém, o nosso cérebro libera hormônios, libera enzimas, libera substâncias que causam prazer. Quando nós ajudamos o outro, o nosso cérebro libera substâncias que nos trazem bem-estar. A ciência também já provou que nós somos seres que somos voltados, que fomos feitos na nossa fisiologia para colaborarmos uns com os outros, para ajudarmos uns aos outros. E se nós não tivéssemos nos ajudado uns aos outros, vou pedir a tua ajuda aqui, abre para mim, por favor. Obrigada. Se nós não tivéssemos, obrigada. Se nós não tivéssemos ajudado uns aos outros, nós não teríamos sobrevivido como espécie. Se não tivéssemos nos organizado em sociedade, em comunidade, nós não teríamos sobrevivido às intempéries que nós tínhamos no começo dos tempos. Então, a nossa fisiologia é voltada para o auxílio mútuo. Só que, o que nos separa disso? O que nos separa de ajudar o outro? O ego. Mas por quê? Porque o ego tem medo. Tem medo de perder. E esse medo de perder é o egoísmo. O medo de não ser bom o suficiente, a necessidade de se sobrepor ao outro, de ser mais importante que o outro, é o medo de não ser reconhecido. O orgulho. Eu preciso ser mais do que vocês, porque eu sou muito mais inteligente, eu sou muito superior, eu tenho um cargo muito mais importante que o de vocês. Eu preciso que vocês sejam menores que eu. Isso é o orgulho. Só que quem tem uma boa conexão consigo não precisa ser orgulhoso. À medida que a gente vai crescendo emocionalmente... Obrigada. Não precisa. Obrigada, amor. Obrigada. Tu não precisa diminuir ninguém para te sentir superior. Só que o nosso ego ainda precisa disso. O nosso ego ainda precisa mostrar que nós somos muito caridosos, que nós ajudamos as pessoas. Nós temos que ajudar. É nossa obrigação. Quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Mas nós não gostamos quando uma pessoa que é menor, muito menor do que eu, sobe e vai ser maior do que eu. Nosso ego se incomoda. Por quê? Porque nós temos medo. E é esse ego que nós precisamos curar para ter um ego saudável.
E para voltar a termos a igualdade que Jesus nos pregava. Jesus pregava a igualdade e não o materialismo, porque ele sabia que era essa a porta para a gente ser feliz de verdade. O egoísmo, o materialismo, que é eu achar que a minha felicidade está apenas nas coisas materiais, ele me induz ao egoísmo. E o egoísmo, de eu ter medo de perder aquilo que eu acho que é meu, porque na verdade nada é nosso. Nada nos pertence. Nada. Esse egoísmo nada mais é do que o medo do meu ser, das minhas crenças, do meu inconsciente, de não ter o suficiente. E por que eu tenho esse medo? Porque, na verdade, eu não fui no mais profundo da minha alma. Eu não me conectei com a minha essência para saber que não existe escassez. O universo é abundante. E o universo me dá tudo o que eu preciso para ser feliz. E essa conexão com o universo, essa conexão com algo superior, que traz a calma para o meu coração. Porque quando eu sou egoísta, quando eu sou materialista, eu estou sempre angustiado, com medo da perda. Eu estou sempre ansioso, com medo de perder. E, gente, não adianta me olhar com essas carinhas que vocês estão me olhando, porque está todo mundo no mesmo barco, tá? Eu estou no mesmo barco, vocês estão no mesmo, está todo mundo no mesmo barco. Nós somos materialistas. Nós somos. Nós somos ainda apegados. Por quê? Porque nós estamos matriculados na mesma escola, que é a Terra. Se nós não fôssemos apegados, nós estaríamos num outro lugar mais superior, num lugar mais evoluído espiritualmente. E nós ainda precisamos das coisas materiais para nos sentirmos seguros. Nós ainda precisamos, nós não somos como Jesus, que não tinha nem onde recostar a cabeça, que não tinha onde morar, que vivia andarilho, pregando de lugar em lugar, se hospedando na casa das pessoas que queriam recebê-lo, ele e os seus discípulos. Nós não temos esse desapego de Jesus. E está tudo bem. Ninguém aqui precisa ser perfeito. A gente não quer ser perfeito. A gente não precisa ser perfeito. O que a gente precisa é entender que é esse o caminho. Que não existe outra forma. E, com isso, entender como que as coisas se processam, né? E entender que tudo é uma questão de tu olhar com outros olhos, de tu questionar, de tu ir mais a fundo, de tu estares aberto ao questionamento. E não achar que sabe tudo. Obrigada, querida. E não achar que sabe tudo, porque a gente não sabe. Não sabemos mesmo. Nós estamos inseridos num contexto em que a nossa consciência ainda é muito limitada. Entender isso é estar aberto ao aprendizado, é estar aberto ao conhecimento. As pessoas mais humildes, as pessoas que são sábias, são aquelas que estão abertas a superarem os seus paradigmas. Estão dispostas a irem além daquilo que elas consideram como verdade. A gente não precisa ficar apegado ao que a gente considera como verdade para, por insegurança, por medo de nos desapegarmos das nossas crenças. Não irmos adiante no nosso conhecimento. Essa é a melhor forma de ficar estagnado. E tem muitas pessoas estagnadas? Tem. A gente enxerga um monte de gente que acha que sabe tudo e que não tem nada para melhorar? Tem. Mas a questão é que cada qual segundo as suas obras. O importante é que a gente não seja assim. O importante é que a gente olhe para os nossos paradigmas e esteja disposto à mudança, ao crescimento, ao questionamento. E mais do que isso, que a gente esteja disposto a olhar para si com carinho, que é o primeiro passo. Olhar para si com amor. Porque os primeiros paradigmas que a gente precisa quebrar são os paradigmas de que nós não somos bons o bastante. Que nós não somos filhos de Deus. Que nós não somos deuses como Jesus dizia que nós éramos.
Essa falta de conexão se dá porque muitos de nós ainda achamos que não merecemos, não somos bons o bastante. E aí está o primeiro passo para a nossa iluminação. É essa conexão conosco amorosa. Essa aceitação das nossas dificuldades. Que não tem problema eu ser materialista. É a minha condição atual. Eu me aceito como eu sou. A grande questão é que eu tenho consciência que não é através do materialismo que eu vou ser feliz. Que existem outras formas de ser feliz, que por mais que eu acumule, nada vai preencher o vazio da minha alma. Nada vai preencher aquilo que está aqui dentro. E é só acolhendo aquilo que eu sou, as minhas emoções, aquilo que eu sinto a meu respeito, aquilo que eu sinto, não reprimindo o que eu sinto, não me sentindo inadequado por eu ser quem eu sou e por eu sentir o que eu sinto, acolhendo a minha imperfeição, eu começo a minha iluminação. Eu começo a vibrar em sintonia de amor comigo, entendendo aonde eu estou nessa caminhada. E fugindo das máscaras, né, que a gente cria, porque a gente quer criar uma máscara de perfeição, né, gente? E é inerente ao nosso grau evolutivo. A gente quer criar uma máscara de perfeição. Uma máscara de que eu não tenho medo. Eu sou espírita, eu não posso ter medo. Né? Eu não posso ter raiva. Eu não posso ter nenhuma emoção negativa, né? E, na verdade, isso é uma grande bobagem. Isso é uma bobagem. Porque se é algo que nos une como humanidade, é que todos nós temos as mesmas emoções. Nós temos raiva, nós temos medo, nós temos inveja, nós temos alegria, nós temos tristeza. Todas essas emoções fazem parte de nós. E aceitar essas emoções é conversar bem com a sua psique. É entender melhor a sua psique, é entender melhor de si, porque a gente não muda o que a gente não aceita. Então, como é que tu vai mudar algo que tu finge que não existe? Mas como é que tu vai mudar algo que é difícil se tu não consegue olhar para ti com carinho, com amor? E tu só te desconsidera. Tu só te trata mal. Tu só pensa coisas negativas a teu respeito. Tu tem crenças de base que fazem tu te achar inadequada. Tu aprendeu que tu não era boa o bastante. E isso não tem nada a ver com os nossos pais, né? Porque os pais dão pra gente aquilo que a gente tem, aquilo que eles têm de melhor. Na verdade, os pais, eles só representam a ferida da nossa alma. Aquilo que o nosso espírito veio curar aqui nessa terra. Então não adianta dizer, mas o meu pai, a minha mãe, meu pai me batia, a minha mãe me dizia isso. Gente, os nossos pais, nós espíritos sabemos que são escolhidos por nós, a maioria das vezes. Nós fazemos essa escolha, por quê? Porque eles têm exatamente aquilo que a gente precisa para curar as nossas questões internas. As questões do nosso espírito. E é por isso que não adianta a gente culpar os pais. Não adianta a gente se vitimizar. Que é o que a gente costuma fazer, né? A gente adora se vitimizar. E essa é mais uma dos aspectos do nosso materialismo. Porque o materialismo acha que as coisas são ao acaso. E, na verdade, não existe acaso. Não existe mesmo. Como é que a gente explica, né, a existência desse universo tão grande, tão maravilhoso, a harmonia entre os globos, a quantidade de galáxias, de planetas, tudo harmonioso, tudo em sintonia? Se não foi obra do homem, né? Obviamente que não. Existe algo muito maior do que nós. Uma força suprema que é muito superior a tudo que a gente conhece. E se a gente parar para pensar e parar para questionar isso, a gente vai entender o quão grandioso, quão maravilhoso é essa energia. E quantas coisas a gente ainda tem para entender sobre isso. Mas a gente precisa estar disposto.
E a gente não consegue entender essa existência de Deus sem questionar. Sem questionar a origem do universo, sem questionar o sentido da nossa vida. Por que a gente está aqui hoje? Será, tem um meme do Face que fala, será que a gente só está aqui para pagar boleto? E para receber as ligações de São Paulo, que não falam nada? Será que é só para isso? A gente tem que... Não se consegue explicar a origem de tudo isso sem Deus, sem a existência de Deus, sem o entendimento dessas coisas maiores do nosso espírito. E aí, eu quero fazer uma pergunta básica para vocês. Que quem cursou o 2º grau vai lembrar que a física básica, hoje não é mais 2º grau, né? É ensino médio. Quem cursou o antigo 2º grau, ensino médio, vai lembrar que existia uma equação bem básica da física que dizia que a matéria é energia condensada. Lembram disso? Matéria é energia condensada. Tudo que nos rodeia é energia. Isso a física básica de ensino médio já nos traz. Então, a matéria ela é a apresentação momentânea da energia. Então, ela pode se apresentar em diversos estados, certo? Chegou a gurizada. Meu filho já sentiu o cheiro, né? Já foi, tu chamou, pensei que tivesse ido sozinho. Já sentiu o cheiro, né? A matéria, então, vamos partir dessa lógica. Então, essa fonte, essa energia, ela se propaga. Ela se propaga através de ondas, certo? Tudo que nos rodeia se propaga através de ondas. Essas ondas se unem para formar uma cadeira, para formar tudo que nos rodeia. Essa influência vai até o infinito. Cada fonte de energia tem o seu campo de influência. E influencia o seu entorno. Quando a gente pensa, a gente também está gerando energia. A gente também está gerando ondas eletromagnéticas que saem do nosso cérebro, que formam o nosso campo energético. Então, essas ondas mentais fazem esse campo de influência que vem da mente humana, né? Nós espíritas sabemos que nós temos o corpo espiritual, mas nós estamos falando só da questão física. Quando a gente pensa, a gente gera um campo de energia à nossa volta. Por isso que a gente tem que entender que não existe o acaso. O acaso, ele é uma sombra lá da caverna do mito de Platão. Na verdade, o que existe é uma lei de ação e reação, que ela é muito clara, muito certa, certeira, que todos os pensamentos, sentimentos e ações que a gente tem geram um impacto no nosso campo vibracional e nos levam até situações, pessoas que são necessárias para o nosso aprendizado. Por quê? Porque se a gente olha para essas situações do ponto de vista do aprendizado, a gente não precisa mais vivenciá-las novamente. Lei da vibração. A grande questão é ter essa autorresponsabilidade para entender que não são as coisas materiais, não é o acaso. São as nossas vibrações. E nós estamos aqui para a cura. A cura dessas questões da nossa alma
que precisam ser sanadas, que precisam ser vistas, que precisam ser curadas, todas as dores da nossa alma, para que a gente possa vivenciar situações de felicidade, de amor, de plenitude. Mas nós não conseguimos vivenciar essas situações se a gente não busca esse entendimento, essa consciência da nossa autorresponsabilidade. Enquanto a gente se vitimiza, nós estamos na infância espiritual. E nós ainda estamos nessa infância espiritual. Está tudo bem, lembre-se, está tudo certo. A questão é, a gente precisa criar consciência que estar nessa infância, estar pensando dessa forma, não nos auxilia. E que nós não somos vítimas, nós não somos coitadinhos. Tudo aquilo que nós vivenciamos é resultado daquilo que a gente já pensou, sentiu e agiu. E ter essa consciência, ter esse entendimento, nos faz confiantes, nos conecta com essa espiritualidade maior, que nos auxilia, que quer que a gente cresça, que quer que a gente evolua, que quer que a gente perceba que o vitimismo nos traz as mesmas situações. E, na verdade, o vitimismo ele é uma proteção nossa, né? É uma proteção do nosso ego, né, da nossa psique, que a gente quer amor. Na verdade, o que a gente quer é ser amado. A gente quer ser aceito. E aí, a vitimização é a minha forma de pedir amor para as pessoas. Né? Olha como eu sou coitadinho, olha como eu sofro. Pedir amor para Deus. Meu Deus, como eu sou sofredor, como eu sofro. E não tomar responsabilidade por aquilo que a gente é, que a gente sente. E percebam o quanto isso é profundo e importante, né? Porque a sucessividade das vidas que o Espiritismo e outras filosofias, outras religiões também nos ensinam, essa sucessividade das vidas, elas nos mostram o quão encadeado isso está. O quão perfeito é esse poder divino. Que se em uma situação, se em uma vida a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender, a gente age de acordo com o materialismo, a gente age de acordo com os nossos instintos, a gente age com o nosso egoísmo, nós temos a oportunidade de retornarmos ao plano material. Ah, mas por que o plano material, Seu Madar? Por que eu não posso fazer isso lá na espiritualidade, com o meu espírito liberto? Porque aí é bem fácil, né? Seria bem fácil a gente, com a consciência expandida, entender e aprender. O grande desafio é nós conseguirmos conquistar essa consciência dentro da caverna. Buscarmos esse questionamento interior, envoltos por essa globe terrestre, por esse mundo material que nos ilude, que faz a gente achar que é consumindo que a gente vai ser feliz, que é tendo que a gente vai ser feliz. Que é tendo muitos cargos, muitos diplomas, que é super bacana, gente. Todo mundo tem que buscar coisas materiais e prosperar na sua vida. A prosperidade não é errada. A prosperidade ela é boa. Com dinheiro, nós podemos fazer muitas coisas boas. Nós podemos ajudar muitas pessoas. Nós podemos ser fonte de inspiração para as pessoas. Então, a prosperidade, ela precisa ser aceita. Não é errado ser próspero. O que é errado é tu te achar melhor do que os outros porque tu é próspero. O que é errado é tu ser arrogante e achar que tu pode humilhar as pessoas. É tu ser egoísta e achar que é tudo teu e que tu não tem nenhuma obrigação de ajudar ninguém, que o resto que se rale. Isso que é errado. Mas ter dinheiro, ter prosperidade, com a consciência
de que tu é privilegiado e que tu pode ajudar os outros, tu tem a obrigação de ajudar os outros. Porque aquilo não é teu, aquilo é um empréstimo que te foi dado para tu usar da melhor forma possível. Para tu prosperar a vida ao teu redor. Para tu ajudar as pessoas ao teu redor. Essa é a consciência do espiritual. Do nosso verdadeiro papel nesse mundo. Porque o nosso papel aqui é ajudar uns aos outros. Porque a nossa fisiologia humana é voltada para isso. A gente não atinge a felicidade longe disso. E por mais que a gente fuja por medo, por egoísmo, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O Espiritismo, para quem não sabe, o Espiritismo... Quem é que não conhece o Espiritismo? Só para ter uma consciência, assim. Conhece nada, assim, primeira vez. Eu vi que eram primeiras vezes de algumas pessoas aqui na casa. Mas vocês conhecem o Espiritismo, né? Sabe que foi uma doutrina que foi compilada pelo Allan Kardec e que foi ditada pelos Espíritos e que foi... que iniciou através do Livro dos Espíritos em 1865. 65, né? Não, 1857. Isso, obrigada. Então, ele inaugura o Espiritismo, né? Ele inicia as obras básicas do Espiritismo com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. E os espíritos superiores, então, ele faz uma série de perguntas. Kardec era um cientista, e como cientista ele compilou o espiritismo através do método científico. O filme dele está em cartaz, para quem quiser assistir a história do Allan Kardec. E aí ele pergunta para os espíritos superiores, né, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? E os espíritos dizem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Ou seja, o que realmente importa? E isso é meio chocante, mas é realidade, né? Porque as ideias puramente materialistas, que não preenchem o vazio da alma, muitas vezes levam ao suicídio. Muitas pessoas se suicidam porque elas não veem sentido nas suas vidas. Elas não percebem que as suas vidas elas têm algo maior. Então, quando perdem casa, quando perdem algum motivo das quais elas acham que é a sua felicidade, elas acabam recorrendo ao suicídio, que nada mais é do que um tremendo sofrimento para o espírito, que é imortal, mas que é um tremendo sofrimento. Então, qual é o caminho, né, gente? Não tem outro. Não tem. É autoconhecimento. É se conhecer. É se conectar, é acalmar sua mente, é buscar essa conexão com algo superior, é treinar a mente para ser acalmada, é buscar essa interiorização diária, é cuidar da sua alma. A gente cuida tanto do nosso corpo, né? Cuida tanto da nossa casa, do nosso carro. A gente tem que aprender a cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vibração. Vir ao centro espírita já mostra um cuidado com a alma, um cuidado com a própria vibração, uma limpeza energética que faz com que a gente acalme o nosso coração, tenha tranquilidade. Buscar essa tranquilidade é cuidar do nosso espírito, é saber entender a nossa essência, é ouvir as respostas do nosso coração. Porque o nosso coração tem todas as respostas. E a gente quer buscar as coisas fora. Porque nós ainda não fizemos essa conexão. A gente ainda acha que está tudo fora. Quando, na verdade, está tudo dentro.
Vós sois deuses, Jesus já nos dizia. Está tudo aqui dentro. E a gente precisa fazer esse caminho de volta para entender que a angústia de viver para atender as expectativas dos outros não acalma o nosso coração. A angústia de viver as expectativas da sociedade, que a sociedade tem por nós, também não acalma o nosso coração. O que acalma o nosso coração é a gente fazer esse caminho de volta para dentro e viver a nossa verdade, a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Isso não é egoísmo, isso é auto-amor. Egoísmo é quando eu só penso em mim. Mas quando eu estou voando de avião, se alguém aqui já voou de avião sabe que a aeromoça, ao fazer o speech, aquelas orientações, ela diz: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Se você estiver com um bebê no colo, coloque primeiro a máscara em você, para depois colocar no bebê. Porque se você coloca primeiro do bebê, você morre. É ou não é? Nós temos que primeiro estarmos para nós, conectados com a nossa essência, vivendo a nossa verdade. Fazendo aquilo que nos faz bem, que faz bem para a nossa alma. Isso é auto-amor. Isso não é egoísmo. Pelo contrário. Isso é estar bem consigo para poder estar bem para o outro. Para poder amar e respeitar o outro. Tu não consegue ter empatia com o outro se tu não tem empatia contigo. Se tu desconsidera aquilo que tu sente. Se tu tem um péssimo diálogo interno contigo. Se tu tem crenças de que tu é inadequado, de que tu não é o bom bastante, de que tu não merece. Essas crenças existem e a gente precisa olhar para elas. Para ressignificar, para melhorar, para crescer. Porque se a gente não olha para essas crenças, a gente compensa comprando. Achando que é tendo. Achando que é vestindo uma máscara de superioridade. Né? Quantas pessoas que vocês conhecem que vivem nas aparências? Que vivem de aparências. Que vivem para mostrar o que elas são. E não o que elas são de verdade. E está tudo bem, que ninguém está aqui para julgar ninguém. A grande questão é, viver assim não é ser feliz. Viver de aparência não é ser feliz. É viver angustiadamente querendo provar para os outros aquilo que nem a gente tem certeza que a gente é. É viver uma mentira para a sociedade, para os outros, para poder ser aceito, para poder ser amado. Para não ser rejeitado. E isso tudo vem das nossas crenças de rejeição, do nosso medo de ser rejeitado. O medo de não ser amado o suficiente. Porque lá no fundo a gente ainda acha que não é merecedor de amor. E a gente precisa virar esse jogo e saber que nós merecemos ter amor. Tu me cuida do horário, faz favor, que eu estou perdidinha. Tá? Tá, beleza. Eu não estou enxergando direito o relógio. Tem uma luz, ele não enxerga direito. Obrigada. Então, olhar para a gente com amor, com carinho, com aceitação e superar esse medo da inadequação. E mais do que isso, não precisa superar. Primeiro, tu tem que aceitar. Tu tem que entender que ele existe, que ele está aí. Admitir o teu medo. Acolher a tua sombra. Saber que ela existe no nosso coração e que não tem problema nenhum, porque a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa ser inteiro. A gente precisa ser verdadeiro. E acolhendo essa sombra, entendendo isso, a gente vai superar. Porque sem isso não tem superação. Sem olhar para essas nossas crenças, o que a gente acredita a nosso respeito, a respeito do mundo? E será mesmo que isso é verdade? Questionar paradigmas, questionar verdades internas, porque existem verdades internas que são maravilhosas, que nos fortalecem,
que nos fazem adiante, mas existem verdades internas que são uma droga, que nos desempoderam, que fazem a gente se achar um lixo. E aí? Será que é verdade mesmo tudo isso? Por que eu não posso ressignificar essas verdades? Por que eu não posso ir além delas? Por que eu não posso crescer e superar isso? Será que eu não entendo que é através dessas verdades que eu acredito, que eu me apego e que eu me nego a olhar, que eu atraio, que eu trago para a minha vida situações repetitivas? E que se eu olho para essas situações do ponto de vista da vítima, eu nunca vou superar, porque elas vão continuar acontecendo. Enquanto eu olhar para situações da minha vida achando que eu sou uma vítima, botando a culpa no papagaio, no patrão, no marido, na mulher, no filho. Ah, eu não saio. Minha mãe que... diz, eu não saio porque eu tenho que dar comida para os cachorros e eu tenho que arrumar o fulano, que é o meu marido, e eu não posso... Só um pouquinho. Tu não tem que nada. Esse tem que é tu que coloca para ti. Né? A gente coloca desculpas e a gente bota a culpa nos outros. Né? Na verdade, a escolha é nossa, sempre. A escolha é sempre nossa. Nós temos a escolha de dizer, não, eu não vou fazer isso hoje. Hoje eu vou cuidar de mim. Mas será que o medo de ser rejeitado nos permite fazer isso? De colocar limites nas pessoas que invadem o nosso espaço? Será que o medo de não ser amado o suficiente por elas nos permite fazer isso? Isso é algo muito sério, porque as relações tóxicas, as relações abusivas, elas se dão através disso, dessa invasão. Essa invasão do campo do outro. Essa invasão e controle do outro. E existem relacionamentos tóxicos de todos os níveis. Pai com filho, filho com pai, mulher com marido, marido com mulher, amigo com amiga, namorado com namorada, de todos os níveis. E a relação tóxica se dá a partir do momento que tu não respeita a minha individualidade. Tu não respeita aquilo que eu sinto. Tu desconsidera aquilo que eu sinto. E tu quer impor a tua verdade para mim. Só que esse respeito a gente precisa conquistar. Porque ninguém tem o direito de desconsiderar aquilo que eu sinto. E se as pessoas desconsideram o que eu sinto, é porque eu ainda estou permitindo isso. Os relacionamentos tóxicos, abusivos, eles precisam ser entendidos. E nisso eu não estou enfraquecendo a responsabilidade do abusador, não é nada disso. O abusador tem toda a responsabilidade. Agora, a gente tem que tomar consciência que a gente tem que aprender a dar limite para as pessoas. Para que os relacionamentos não se tornem tóxicos. Às vezes a gente, pela necessidade de parecer bom, e isso não é ser bom, isso é ser mal para si. É dizer não para si. Com a necessidade de parecer bom, nós deixamos as pessoas ultrapassarem os nossos limites, controlarem a nossa vida, dizerem o que é certo e errado, e nós damos o poder das nossas escolhas para terceiros. E isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida. E assumindo o controle da nossa vida, nós vamos conseguir nos fortalecer, nos sentir seguros. Porque é isso que é espiritualidade. É segurança. É confiança. É saber que nós temos essa consciência maior que nos orienta e nos guia, tornando o nosso caminho fácil e acessível. Mas que a gente precisa se conectar com esse poder. Respeitar as aspirações da nossa alma. Respeitar as nossas próprias escolhas. Curar as nossas feridas. Olhar para elas com carinho e com amor. Aceitar a quem a gente é. Aceitar as nossas dores. Mas aceitar
para conseguir superar aquilo que está doendo. E só aí vem a doação. Só aí vem o acolhimento do outro. Porque tu não consegue acolher o outro se tu não acolhe a ti mesmo. Tu não consegue ter empatia com o outro. E é por isso que a gente ainda julga tanto as pessoas. Nós estamos julgando o tempo todo. É da condição nossa, terrena, humana. Levanta de manhã já julgando, né? Ah, minha mãe não me ligou porque ela tá braba comigo. Não gosta de mim. Ah, ela ficou brava porque eu fiz tal coisa. Ou ela gosta mais da minha irmã. Quem nunca, né? Pois é, só que a gente julga sem subsídios. Sem ter informações o suficiente para julgar. E esse julgamento, ele existe porque a gente tem ainda o péssimo hábito de julgar a nós mesmos. Julgar as nossas emoções. Se eu estou com medo, não devia estar com medo. É porque eu ainda sou uma fracote, eu ainda não posso me mostrar com medo, e aí eu reprimo aquele medo. Reprimo o que eu sinto. Se eu estou com raiva, eu não tenho direito de ter raiva. Porque eu sou espírita, eu não posso ter raiva. E eu reprimo a minha raiva. Aí eu me julgo. Todo mundo tem raiva. A raiva pode ser um sentimento positivo. A raiva pode nos mover para ação. A raiva é boa, muitas vezes. A raiva pode fazer a gente sair correndo para queimar calorias, né? Ir para uma sessão de Muay Thai, ou sair caminhando na rua, ou resolver um problema que estava parado. Ou vocês nunca tiveram um problema parado, vocês ficaram com raiva, foram lá e resolveram. Nunca aconteceu isso com vocês? A raiva pode ser boa, se ela for direcionada de maneira positiva. Mas se ela for direcionada de uma maneira negativa, de uma maneira tóxica, eu vou sair e vou quebrar a cara de alguém. Isso não é nada legal. Eu vou sair e invocar com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha raiva. Mas eu vou ficar com raiva dela. E aí eu vou jogar minha raiva nessa pessoa que não tem nada a ver com isso. Isso é uma maneira tóxica, não é uma maneira produtiva. É uma maneira tóxica para nós, para os nossos relacionamentos. Então, direcionar as nossas emoções de uma maneira positiva é o caminho. Só que a gente só consegue fazer isso aceitando o que a gente sente, numa boa. Não julgando o que a gente sente para não julgar o outro. E só aí a gente consegue entrar no caminho da doação amorosa, sincera, da conexão sincera com o outro, do respeito ao que o outro sente, ao não julgamento do que o outro sente. Porque se vocês chegarem agora no final da palestra para mim, tá? E dizer, nossa, obrigada pela palestra, queria te contar uma história, e aí vão me contar uma dor muito profunda de vocês, uma dificuldade, e eu vou olhar para vocês e vou dizer assim, tá tudo errado, por que tu está fazendo isso? Tá muito errada. Tu tem que fazer isso, isso, isso. Como é que vocês vão se sentir? Como é que vocês vão se sentir, gente? Julgados. Julgados. E às vezes a gente se relaciona com as pessoas assim, não respeitando o que o outro está sentindo e julgando. E quando a gente julga, a gente afasta. Quando a gente acolhe, a gente conecta. Mas se ao contrário disso, eu não disser nada para vocês, só olhar no olho de vocês, pegar na mão e dizer, eu te entendo. Ou melhor que isso, não precisa nem falar nada. Só te dar um abraço, sincero. Como é que vocês vão se sentir? Acolhidos, respeitados. E essas são as melhores conexões. As que trazem prazer para o nosso cérebro. São as conexões em que a gente se sente respeitado naquilo que a gente sente. Acolhido nas nossas emoções. Eu lembro sempre de Jesus, né? Que Jesus, as pessoas queriam induzi-lo ao erro e chegaram muito raivosos naquela época com a mulher adúltera.
E jogaram ela nos pés de Jesus. E queriam saber o que ele ia dizer daquilo. E estavam todos raivosos, querendo matar aquela mulher. Pensem que até hoje isso acontece, o apedrejamento de uma mulher adúltera. Jogaram ela nos pés de Jesus e disseram o que ele tinha que fazer com aquela mulher que era adúltera. E todo mundo com muita raiva, com muita gritaria, ele pega um pedacinho, um graveto, olha para o chão e risca aquele graveto calmamente, sem se influenciar com a agressividade do povo. Ele risca aquele graveto e olha para as pessoas calmamente e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles silenciam e partem. E quando eles partem, Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os que te julgam, mulher? E ela diz: não sei, Senhor, eles se foram. Então não serei eu quem irei te julgar. Vá e não voltes a pecar. Do alto da sua sapiência, Jesus teria muitas coisas para dizer para essa mulher. Mas ele escolheu acolher. Ele escolheu respeitar. Ele escolheu não julgar. E nas nossas relações, o julgamento do outro nos distancia. Quando nós nos relacionamos sem precisar falar, né, as pessoas pedem muito curso de oratória, como falar em público. Não existe um curso de escutatória, né? Escutatória, vamos aprender a escutar. Escutar é empatizar. É acolher. É não escutar para falar a sua própria verdade. É escutar e silenciar. Porque essa é a verdadeira conexão. E é isso que faz crescer a confiança entre a gente. E ter pessoas nas quais a gente pode confiar, nas quais a gente sabe que pode contar, nas quais a gente sabe que não vão nos julgar, que a gente pode abrir o nosso coração, é o maior sinônimo de qualidade de vida. Isso não é o espiritismo quem diz. Isso é a ciência terrena. Conexões de qualidade, conexões profundas, com pessoas em que a gente possa falar realmente o que a gente sente, são o primeiro passo para a gente sentir bem-estar. E são essas conexões de confiança que a gente precisa construir, porque isso é uma construção nossa. Uma construção em que a gente olha para o outro de igual para igual, sem as limitações do nosso ego de precisarmos ser superiores, diminuindo o outro. Quem faz isso? Semadar, quem faz isso tem autoestima. Não. Quem faz isso não tem autoestima. Quem tem autoestima não faz isso. Quem tem autoestima não precisa te olhar de cima a baixo, não precisa te diminuir, não precisa querer ser mais do que tu. Quem tem uma boa autoestima, trata todo mundo de igual para igual. Quem tem uma boa autoestima, olha a essência das pessoas e não se preocupa com a roupa que ela está vestindo. Que olha, pode passar um morador de rua ali, ele vai tratar da mesma forma. Porque se eu tive fome e me destes de comer. Eu tive nu e me vestistes. Era essas pessoas a quem Jesus se referia. Porque Jesus via a essência das pessoas, não a aparência. É muito bom a gente ter uma boa aparência. É saudável, é bacana. Mas não fala do nosso caráter. Não fala mesmo. O que fala do nosso caráter, o que fala da nossa essência, o que fala da nossa verdade, é aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração. E quem tem essa essência, quem tem essa conexão consigo,
Quem tem esse entendimento não precisa se achar superior a ninguém. Sabe que somos todos iguais, independente da nossa roupa, independente da nossa posição social, independente da nossa conta bancária. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tenho dinheiro, logo existo. Se eu não tenho um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, enfim, eu sou desconsiderada. Isso é muito ruim mesmo. Porque se nós formos para o pensamento, nós como cristãos, como seguidores da palavra de Jesus, esse ser tão iluminado, tão especial, que nos trouxe tantos conhecimentos profundos, que até hoje a sua palavra reverbera, eu trouxe esse conhecimento de maturidade espiritual. Jesus tinha maturidade emocional. E a mensagem que Jesus trouxe foi a da simplicidade. Porque Jesus não veio como um rei coroado de ouro. Jesus veio na simplicidade de um andarilho. E nessa simplicidade que Jesus nos ensinou, que não é o que a gente tem, não é nossas posses que nos fazem melhor que o outro. É o que a gente carrega do nosso coração, na nossa essência, na nossa alma. Isso não quer dizer que a gente tenha que pregar a pobreza, não é nada disso. A gente pode ser próspero, mas a gente pode ser próspero com responsabilidade, com amor, com entendimento de que nada é nosso. Nada é nosso. Vou ali do outro lado da rua, faço a minha passagem, o que eu vou levar? Nada. Vou levar a minha conexão com o alto. Se eu tenho o hábito da oração, se eu tenho o hábito da conexão, quando eu faço a passagem, o que eu vou fazer? Vou me conectar. Vou chamar os bons espíritos. Entendeu? Eu faço oração? Vou fazer o sorteio da rifa. Ah, tá. E aí depois tu faz uma harmonização com eles. Tá, deixa eu só terminar um segundinho, uma palavrinha. Alguém aqui assistiu Nosso Lar? Muito bom, né? Quem não assistiu, eu recomendo. André Luiz ficou todo aquele tempo no umbral. Todo aquele tempo, né? Você sabe por que ele ficou todo aquele tempo no umbral? Alguém sabe me dizer por que ele ficou todo aquele tempo no umbral? É porque ele tinha muitas coisas a resgatar? Porque ele era muito ligado à matéria? Ele era ligado à matéria. Egoísta. Cometeu suicídio. Vou dizer para vocês que não era por isso. Não foi por isso. André Luiz ficou todo aquele tempo no umbral porque ele não pediu ajuda. Porque no momento que ele pediu ajuda, no momento que ele se conectou com a espiritualidade veio buscar ele para ajudá-lo. Ninguém nos julga. É a gente que se julga. Obrigada, gente. Obrigada.